Oi, vou dar continuidade ao tema dos vídeos que eu comecei ontem, falando sobre o registro profissional de fisioterapeuta aqui na Inglaterra. No Reino Unido específico, vou falando sobre a Inglaterra porque é onde eu moro, mas a regra se aplica para todo o Reino Unido. Ontem a gente conversou sobre o HCPC, o que ele é, a importância, e eu falei para vocês que é o primeiro passo a ser procurado, porque é a partir dali que você vai buscar toda a informação, ok? Então, eu recebi algumas perguntas, algumas pessoas me contactaram, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Legal, quem quiser fazer perguntas, pode escrever aqui no comentário, porque eu acho que a pergunta de uma pessoa serve também para o conhecimento da outra. Mas também quem quiser falar em privado comigo pode chamar, não tem problema, eu respondo quando dá, ok? Eu recebi algumas perguntas e eu vou tentar falar sobre o tema das perguntas e trazer informações baseado no que algumas perguntas chegaram. Então, eu escolhi 3 temas específicos baseado nas perguntas para falar para vocês. Uma é sobre a tradução do conteúdo programático. Quando a gente termina a faculdade, o fisioterapeuta recebe o seu diploma, e para quem quer, é opcional, você tem direito a pegar o seu conteúdo programático. O que é isso? São todas as matérias que você estudou durante o seu curso na faculdade. Então, vem tudo explicado detalhadamente, cada tema, né, das aulas e a nota que você tirou. Minha dica mais importante nesse tema é: não traduza esse material. Por quê? Quando você for aplicar o seu registro aqui, através do HCPC, você ou a sua faculdade precisam montar esse conteúdo programático no formato do HCPC. É muito estranho pensar isso, né? Como que o HCPC vai influenciar na instituição lá no outro país, mas é a verdade. Então, essa é um dos principais desafios que os fisioterapeutas brasileiros, não só os brasileiros, mas os fisioterapeutas de fora do Reino Unido enfrentam na hora que eles precisam montar toda a documentação para entregar no HCPC. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: você pegou aquele material lá com 200, 300 páginas, de 4, 5 anos de estudos, você vai pegar esse material, você vai guardar ele antes de pensar em traduzir, ok? Dentro do site do HCPC, dentro da área de aplicação para fisioterapeutas internacionais, tem um material de download. Você vai ver na coluna lateral, tem o material de download. Ali, você vai ver um formulário que tem escrito que você tem que baixar todos, tá? Baixa todos no seu computador, leia todos. E tem que uma das opções é o modelo que você vai utilizar para montar o conteúdo programático. Eu vou contar a minha experiência, eu vou contar uma experiência de algumas pessoas que eu já acompanhei aqui nesses muitos anos que eu tenho dedicado à fisioterapia aqui no Reino Unido. O meu caso foi bem difícil. Por quê? A minha faculdade se negou a traduzir, porque eles falaram que o modelo era fora do padrão da faculdade. E aí eu tive que conversar. A faculdade, na época, uma instituição enorme no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas eles têm unidades também fora do Rio de Janeiro. E uma faculdade privada, tá? Eles não têm um órgão de relações internacionais. Então foi muito difícil a comunicação, porque eles não entendiam o que eles tinham que fazer, o que era. Porque o correto é a faculdade montar, tá? Mas o que eu falei pra eles? Olha, já que vocês não conseguem fazer isso, se eu fizer, vocês assinam? Aí eu já criei um outro problema. Eles falaram: como que eu vou assinar um material que não foi feito por nós? Porque esse material precisa ser assinado, carimbado pela faculdade.
Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer esse material em português. Vocês têm a capacidade de olhar e ver que tá certo? E assinar e carimbar, já que vocês não querem fazer? Aí a faculdade aceitou. Mas a faculdade só aceitou porque eu fui atrás do atual coordenador, que nem era o meu coordenador, né? Era o atual. Já tinha terminado a faculdade há muitos anos. Fui atrás dele e falei assim, olha, alguém tem que me ajudar, alguém tem que fazer alguma coisa. Porque esse pedido tá mais de um ano parado não na secretaria, mas no órgão específico, do setor específico dentro da faculdade, e ninguém faz nada. Peraí, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí ele foi e me ajudou, né? Senão eu não sei como isso iria acontecer. E aí eles toparam assinar e carimbar esse documento em português. E aí é que entra a minha exclamação para você, por que não traduzir a sua ementa de 200 páginas, 300 páginas? Primeiro, você vai gastar dinheiro e vai jogar no lixo. Segundo, 200 páginas, 300 páginas, vai ser um material muito caro que o HCPC não vai aceitar, tá? Você corre sérios riscos deles não aceitarem, porque não está no padrão. Se você pegar um fiscal lá que tenha um pouco mais de flexibilidade, pode ser que ele aceite. Mas o melhor mesmo, o mais seguro é não traduzir esse material da forma que vem da faculdade e seguir o padrão modelo do HCPC, tá? E aí vem a quarta afirmação que eu quero falar. O seu material de 300 páginas vai ser reduzido para 12, 13. Então, o dinheiro que você economiza vale muito a pena. Dá mais trabalho, porque tem que ser traduzido por alguém, né? Ou você, ou por um tradutor juramentado. Mas você vai economizar uma grana absurda. Imagina, de 250 páginas para 13. Né? A diferença é massiva. Então, essa é a minha primeira questão que eu queria trazer para vocês no nosso vídeo de hoje, tá? E eu ia contar a história de outras pessoas, né, que eu acompanhei. Acompanhei alguns fisioterapeutas, colegas aqui, que durante esse processo conseguiram que a faculdade já carimbasse e assinasse esse documento em inglês. Ou seja, essa pessoa não precisou pagar a tradução, porque a faculdade já liberou o documento em inglês. O que seria o melhor cenário, né? O melhor cenário de todos, porque você não vai pagar essa tradução aí de 12, 13 páginas, mas vai depender da instituição acadêmica da onde você está vindo, tá? Nada que não pode ser negociável, né? Mas sempre tem uma saída. E a saída, a primeira opção é não traduza o conteúdo programático de 200 páginas que você vai receber da sua faculdade. Não traduza, isso tem que ficar muito bem claro. Não faça essa tradução, tá? E aí eu recebi uma pergunta que é uma pergunta que a resposta ela é simples, mas é difícil. Se é difícil se registrar como fisioterapeuta aqui no Reino Unido. O processo não é difícil, ele é burocrático, porque você precisa preencher um formulário com, sei lá, umas 30 páginas que podem ir aumentando, dependendo da quantidade de experiência que você tenha do país de onde você está vindo, seja do Brasil ou de algum outro lugar de onde você esteja vindo aqui na Europa, não sei, fora do Brasil. Então, não é um processo difícil, mas também não é fácil, do tipo, você vai lá, entrega seu diploma e tá aprovado que você é fisioterapeuta. Não, você precisa provar pro órgão daqui, né, pro nosso órgão regulador da profissão, que você tem experiência naquelas áreas básicas de atuação do fisioterapeuta. Ele precisa saber disso para poder te dar a sua licença para trabalhar. Mas eu não considero isso difícil. Eu considero um processo burocrático e
e demorado, né? Porque você precisa levantar todos esses materiais, cartas de recomendação, preencher tudo corretamente. É demorado, mas não é impossível. Conheço aí um monte de gente, nosso grupo de fisioterapeutas brasileiros aqui no Reino Unido, sei lá, tem mais de 100 pessoas. Então, não é impossível se você deseja realmente alcançar isso. E o terceiro ponto que eu queria abordar no vídeo de hoje é a questão de visto e legalidade, tá? O processo mais fácil é você já está legal aqui, com um visto que te permita trabalhar, ou um passaporte de algum país da União Europeia, ou um visto de dependente que te dê autorização de trabalhar aqui, ou você precisa ter o documento que te dê autorização de trabalho, tá? Para que você consiga obter esse registro. Um caminho que eu não vou falar que é impossível, mas que eu nunca vi, eu pessoalmente nunca vi ninguém alcançando, é você fazer uma aplicação de visto de trabalho através da sua qualificação como fisioterapeuta, tá? Por que isso? Porque existe uma demanda enorme de fisioterapeutas no mercado. Então, os vistos que existem de vistos de trabalho, normalmente eles estão associados à pessoa que ou tem muito dinheiro, porque pode abrir uma empresa, vai estar fazendo investimentos no país, ou quando a pessoa tem habilidades, né, qualificações de uma área onde o mercado está com poucos profissionais, o que não é a realidade do fisioterapeuta, tá? Existe muito fisioterapeuta aqui, o mercado não é tão saturado quanto no Brasil, se a gente for comparar, mas existe fisioterapeuta à torta e à direito, tá bom? Então, é necessário você estar legal no país para você aplicar para o seu registro no HCPC. Eu já vi alguns casos, só que não foram de brasileiros, de profissionais que conseguiram fazer tipo um intercâmbio, onde você consegue vir trabalhar, fazer tipo uma imersão no mercado de trabalho aqui no sistema, normalmente é do sistema público de saúde aqui, que se chama NHS. NHS é a sigla, é como se fosse o SUS, SUS, que é o N ou H e o S. Então, eu já vi profissionais que fizeram esse tipo de trabalho de imersão dentro do NHS ou dentro de um laboratório de pesquisa de alguma faculdade ou de um curso de capacitação, não, um curso de higher, né? Como é que se fala em português? Pós-graduação ou mestrado. E aí, o mais superior ainda, e aí você consegue uma licença temporária dentro do HCPC para você ter essa experiência que você vai estar aqui. Então, no período que você vai estar fazendo essa imersão que seja, você consegue ter a licença temporária. Existe essa opção também, mas não é tão fácil e tão comum, ok? Esses são os 3 temas que eu queria trazer para abordar no vídeo de hoje. Para quem... Obrigada, Orquídea. Que nome lindo. Se você tem mais dúvidas, quer que eu fale sobre outros temas, eu recebi mais perguntas, mas se eu trouxer tudo de uma vez, eu vou ficar aqui 1 hora falando com vocês. E meu objetivo é trazer vídeos curtos e direto ao ponto, para que você ajude meus colegas fisioterapeutas que estão no processo ou mesmo pensando, planejando em como vir pra cá. E eu prometo que eu vou fazer ainda um vídeo contando a minha história, como que eu cheguei até aqui, como que eu consegui o meu registro, etc. Eu acho a minha história bem interessante, eu gosto muito. E eu vou contar pra vocês, tá? Não hoje.
Um beijo pra vocês, até a próxima. Podem comentar aqui, podem colocar as perguntas e a gente vai se falando. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!